Olá pessoal, na semana passada a gente terminou a nossa semana, na nossa última aula, falando da amostragem de sinais e do Teorema de Nyquist, tá? Na aula dessa semana, nessa primeira aula, a gente continua falando de amostragem, só que agora a gente vai olhar ela sobre um aspecto mais prático, do ponto de vista de implementação desses circuitos, tá ok? Então olha só. Então a gente viu na aula anterior, né, que pelo Teorema de Nyquist, o que acontecia, né? Sempre que eu amostrava um sinal a uma taxa maior ou igual 2 vezes a máxima frequência do sinal, isso me garantia que eu preservava toda a informação desse sinal nas amostras e a partir dessas amostras eu poderia reconstruir esse sinal, tá? Mas o que aconteceu? Na verdade, a gente lançou mão de 2 idealidades, né? A primeira delas foi a seguinte, né? A gente amostrou o nosso sinal com um trem de impulsos. E a segunda é que a gente utilizou, né, um filtro que tinha um corte abrupto, né? Quer dizer, ele deixava passar até uma frequência de interesse e na frequência imediatamente seguinte já não passava mais nada, tá? O que acontece é que, na prática, um dispositivo físico ele não vai conseguir, né, realizar um trem de impulsos, né? O que eu vou conseguir fazer na prática é um dispositivo, né, que consiga gerar um trem de pulsos. Tá? O trem de impulsos ele é uma idealização matemática para a gente mostrar o Teorema de Nyquist e o Teorema da amostragem, né? Tampouco é possível, né, a gente implementar, né, um filtro, né, que tenha um corte abrupto, né, o que a gente chama de uma banda de transição nula, né? Sempre vai existir, né, uma transição entre a última frequência de interesse e o início, né, do que a gente chama, né, a banda de corte, que é quando eu efetivamente não deixo mais passar nenhuma frequência daquele espectro do sinal, tá? Bom, então como é que a gente resolve esses 2 problemas aí do ponto de vista prático? É isso que a gente vai tentar discutir nessa aula aqui e mostrar que é possível sim, né, respeitar o Teorema da amostragem que a gente viu e implementar isso de uma forma prática. Então, olha só. Então, na prática, o que vai acontecer? Que nem eu comentei com vocês, um circuito real, eu não consigo gerar um trem de impulsos, mas eu consigo gerar um trem de pulsos, né? Isso é possível de ser feito. Então, né, aquele sinal que antes a gente tinha visto na aula passada, que era mostrado por um trem de impulsos matematicamente, na prática vai ser amostrado por um trem de pulsos, tá? Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar, olha, eu não consigo mostrar com um trem de impulsos, mas eu consigo mostrar com um trem de pulsos. O que vai acontecer então? Qual que é o sinal, qual que é o espectro efetivamente do sinal que eu vou ter e como que eu consigo reconstruir esse sinal uma vez que eu estou utilizando um trem de pulsos, tá? Então, olha só. Então, vamos imaginar inicialmente, né, matematicamente, né, que eu tenho uma função, que a gente vai chamar uma função P de t, que é um único pulso. Tá? É um pulso que começa, né, no instante t0, tá? E ele tem largura tal, né, um único pulso. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, um trem de pulsos, que nem o que a gente acabou de ver lá atrás, matematicamente nada mais é do que um pulso convoluído com um trem de impulsos. Isso está certo matematicamente. Tá? Então eu posso dizer que aquele trem de pulsos, matematicamente, é um único pulso convoluído com um trem de impulsos. Bom, então, se a gente olhar agora para aquele nosso sinal amostrado da aula passada, o que eu tinha aqui? Ó? Eu tinha que esse daqui ó, era o meu sinal amostrado pelo trem de impulsos. Né? Então eu posso dizer agora que o sinal amostrado por um trem de pulso nada mais é do que o sinal que a gente já tinha obtido na aula passada, convoluído agora com um único pulso. Tá? Então seria mais ou menos como se a gente estivesse olhando agora para essa figurinha. Então eu tenho aqui, né, delimitado em vermelho o que seria a minha função P de t, que é um único pulso, e eu vou fazer o quê? Eu vou convoluir ela agora com um trem de impulsos ponderados, né, pelo valor da função nos instantes de amostragem. Tá? Bom, então o que vai acontecer? Quem que vai ser o espectro em frequência desse sinal que agora está sendo amostrado, né, através de um trem de pulsos, que a gente está chamando de XAS aqui? Bom, a gente já viu, né, que a convolução no tempo corresponde ao quê? A multiplicação em frequência, né? Então, nada mais vai ser o espectro em frequência, no meu novo espectro em frequência agora, vai ser o quê? A multiplicação do espectro em frequência do pulso multiplicado pelo espectro que eu já tinha lá do sinal amostrado por um trem de impulsos. Bom, mas quem que é o espectro desse pulso, né, desse P de t, né? A gente viu lá no fórum da semana, né, e a gente também tem isso no material base, que se eu tiver, né, um único pulso, né, de largura tal retangular, a transformada de Fourier dele é simplesmente tal sinc de ômega tal sobre 2.
tá? Só que esse pulso é um pulso centrado na origem. Isso quer dizer que ele começa em menos tal sobre 2 e termina em tal sobre 2. O nosso pulso, o que a gente está dizendo? Que ele começa em 0 e vai até tal. Então, na verdade, eu preciso deslocar esse pulso de tal sobre 2. Mas a gente sabe também lá da propriedade da transformada de Fourier que deslocar um sinal de t0 no tempo corresponde a eu adicionar aqui uma fase em frequência, né? E na menos j ômega t0, que no nosso caso vai ser tal sobre 2. Tá? Então eu posso dizer agora que a transformada de Fourier, então, do meu pulso P de t, nada mais é do que essa transformada de Fourier que eu já conheço, né? Que era lá do pulso retangular na origem, né? Multiplicado, né, por essa fase aqui que corresponde ao deslocamento que eu dei para ele começar em 0 e não em menos tal sobre 2. Tá? Bom, e quem que vai ser agora, né, a transformada de Fourier do sinal amostrado pelo trem de pulsos, né, o xas de ômega? Tá? Então, lembrando, né, que no tempo a gente tem aqui, né, que o xas é o P de t multiplicado pelo xa de t que a gente tinha visto na aula passada. Né? Então eu vou ter simplesmente aqui que xas de ômega vai ser o xa de ômega, que a gente já tinha obtido na aula passada, multiplicado pelo P de ômega que a gente acabou de calcular agora, que a gente viu que é 5 vezes essa exponencial. Tá? Ou seja, é a 5 vezes exponencial multiplicado pelo espectro que a gente já conhecia lá do teorema da amostragem de Nyquist. Bom, o que está acontecendo aqui? O que a gente percebe? O que mudou então no espectro? Eu tenho exatamente o espectro que eu tinha antes, só que agora ele está sendo multiplicado por uma função sinc, né? Ou seja, ele está sendo ponderado por essa função tal sinc de ômega tal sobre 2. Isso vai fazer o quê? Eu tenho uma função multiplicada por uma sinc, isso vai provocar uma distorção no meu espectro. Tá? Então imagina aqui, ó, lembra, esse era o espectro que a gente tinha visto na aula passada, do sinal amostrado. O que ele era? Ele correspondia ao espectro do sinal original, né? E infinitas réplicas espaçadas da frequência de amostragem. O que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando esse espectro e multiplicando por uma função sinc. Então eu vou ficar com algo parecido com o que a gente está vendo aqui. Ó. O que está em azul aqui é a minha função sinc. E aqui agora eu tenho o resultado, né, da multiplicação desse espectro aqui por essa sinc aqui. Tá? Então a gente percebe, né, que existe uma distorção. Né? Inclusive, quando a sinc fica negativa, né, o meu espectro fica negativo. Daí eu multiplico por um valor negativo. Mas se eu quiser reconstruir o sinal, na verdade eu estou interessado em quem? Eu estou interessado nesse intervalo aqui que corresponde ao intervalo do espectro do meu sinal contínuo. Né? Então, se a gente der uma olhada aqui, o que vai acontecer? É esse intervalo que eu quero. Tá? E nesse intervalo aqui a gente percebe, né, que existe uma curvatura aqui. Né? Vai haver, mesmo aqui, vai haver uma distorção. Né? A gente pode até ver aqui no desenho original ele estava reto, né? Era uma linha reta, que ele, né, ele dá uma entortada justamente porque ele está sendo distorcido por essa sinc. Bom, e aí, eu trabalho agora com sinal distorcido, como que a gente corrige isso? A maneira da gente corrigir é a gente aplicar um filtro que tem o que? A função inversa da função sinc. Tá? Então lembra que em frequência, né, quando eu coloco na cadeia, faço uma outra convolução, né, passo por um filtro, na verdade eu estou multiplicando em frequência de novo. Então se eu multiplicar em frequência por 1 sobre tal, sinc de ômega tal sobre 2, que corresponde a esse filtro que a gente está vendo aqui, é até intuitivo, né? A gente vê aqui ó, a resposta dele é meio que o inverso do que a gente viu. Né? Eu disse para vocês que a outra função estava distorcendo, né, com uma curvatura nesse sentido, essa daqui está no sentido contrário. Né? Uma é côncava e outra é convexa. Tá? Então, na hora que eu multiplico uma pela outra, eu cancelo esse efeito. E aí eu retorno exatamente ao espectro original, aquele espectro que a gente viu na aula passada. Tá? Bom, o que acontece? Na prática, né, circuitos conversores DA e conversores AD, eles já têm implementados, né, esses filtros de correção internamente. Né? Então, o que vai acontecer? Embora eu esteja amostrando com um trem de pulsos, embora eu esteja entregando um trem de pulsos na saída, quando eu estou falando de um conversor DA, na verdade eu estou fazendo essa correção internamente através desses filtros. Tá ok? Bom, então vamos partir agora para o nosso segundo problema. Né? Qual que é o segundo problema? A gente utilizou um filtro ideal na aula passada, que não existe na prática. Tá? Então a gente viu lá que pelo teorema de Nyquist, né, se eu tivesse uma frequência de amostragem maior ou igual a 2 vezes a frequência máxima do sinal, eu conseguia toda a informação, né, do sinal através das amostras, como a gente comentou no início da aula. Tá? Bom, então imagina o caso limite, onde eu pegasse uma frequência de amostragem exatamente igual a
2 ômega-m. Eu estou atendendo o teorema de Nyquist, né? Ele não diz que tem que ser maior, ele diz que tem que ser maior ou igual. Então vamos pegar o caso limite só para a gente ilustrar esse problema do filtro ideal. Tá? Então olha só, se eu pegasse exatamente a frequência de Nyquist, ela é o dobro da máxima frequência do meu sinal. Então isso vai fazer com que ocorra essa situação aqui no meu espectro em frequência. Quando terminar uma réplica, estou exatamente no início da outra, ou seja, não existe espaçamento nenhum entre as réplicas. E aí, nesse caso, o único filtro que conseguiria extrair a informação do meu sinal original seria esse filtro aqui com queda abrupta, que é exatamente o que a gente chama de filtro ideal. Mas na prática eu não consigo implementar um filtro dessa forma. Tá? Então, o que vai acontecer é que, na prática, a gente vai ter aí uma transição, que nem eu comentei com vocês no início da aula, entre a última frequência, que eu chamo aí da minha banda de passagem, né, e a primeira frequência que eu vou chamar de minha banda de corte, né, que vai dar origem ao que a gente está chamando de banda de transição, que é o que eu estou contando para vocês, que é diferente de zero. Tá? Então, imagina essa situação aqui, né, eu estaria olhando o gráfico em frequência, então esse pontilhado que a gente está vendo aqui é como se fosse o filtro ideal. Né? Então, o filtro ideal eu consigo fazer um corte abrupto. Na prática, um filtro realizável, ele vai ter essa característica, né? Eu não consigo transicionar de uma vez. Então eu vou ter aqui o que a gente chama de banda de transição. Tá? Então, qual que é a saída para a gente utilizar um filtro realizável e não ter problemas aí com a filtragem desse sinal, a extração do espectro? Porque veja bem, se eu pegar agora essa amostragem aqui com ômega-s igual a 2 ômega-m, que nem a gente acabou de ver lá, e usar um filtro prático, olha o que ia acontecer. Eu não tenho nenhum espaço